Eu tenho certeza que em chuva de mandioca o Dexter planta bananeira, mas eu ainda não posso provar. Opa galera, bom? Eu sou o Gil e sejam bem-vindos ao meu canal. Bem galera, esse foi um vídeo que foi pedido por um inscrito do canal, o @pedroe9f5h. Ele tinha pedido Raiden de Shumatsu no Valkyrie versus a Casa de Kimetsu no Yaiba. Dois personagens que são mestres em artes marciais, Raiden sendo o melhor lutador de sumo da história e o Akaza sendo um mestre no karatê. Sumo versus karatê, humano versus demônio, quem será que vai vencer? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se eu te convencer do resultado, você vai ter que se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Enfim, vamos começar esse vídeo logo, beleza? Bem galera, eu tive que assistir a luta do Raiden vs Shiva de novo, porque eu não tava lembrando de muita coisa. E ao ver novamente a luta, e fazer algumas pesquisas sobre o nível de Shumatsu no Valkyrie, eu cheguei a uma conclusão. O Raiden, com a ajuda da Valkyria, ia dar uma surra no Akaza, mas o Akaza venceria no final das contas. Calma aí, deixa eu terminar o meu raciocínio aqui, aí depois você tá correto se você discordar. Mas enfim, para quem não sabe, a Valkyria é um outro ser, que é divino ainda por cima, que tem a capacidade de se tornar uma arma. E ao se transformar em uma arma, ela pode ajudar os humanos a enfrentar os deuses no torneio. E para quem fala que isso é um 2v1, eu vou te falar uma coisa, você está completamente certo. Isso é realmente um 2v1, porque a Valkyria não nasceu com o Raiden e nem é poder dele. A Valkyria é um outro ser vivo pensante que ajuda ele, então sim é um 2v1. Mas o Raiden só mostrou grandes feitos com a ajuda da Valkyria. Velocidade, força, resistência só chegam no ápice com a ajuda da Valkyria. Porque se ele usar toda a sua força sem a Valkyria, ele morre. Não é que o Raiden é fraco sem a Valkyria, é que ele é tão forte que o próprio corpo dele não aguenta o poder dele. É tipo o Scanor, tá ligado? O cara, se usar todo o poder dele, ele pode acabar morrendo. Porém, a Valkyria permite ele usar todo o seu poder sem morrer. Então, rapaziada, não é uma trapaça. A Valkyria nem dá poder extra pra ele. Ela só deixa ele usar todo o poder sem morrer. Bem, o Raiden normalmente tem os 100 selos dele, que é basicamente o que impede ele de usar 100% de sua força. Porém, quando ele tira os 100 selos dele, se ele tirar esses selos, sem a ajuda da Valkyria, ele meio que se destrói. Ele morre na mesma hora. Porém, se ele for lutar com a Akaza com os selos, o Akaza vai vencer ele. Então deixa ele com a Valkyria, pô. A Valkyria realmente nem dá poder pra ele, tá ligado? Nem dá. Ela só permite ele usar toda a sua força sem morrer. Então galera, é o seguinte, esse vídeo será diferente, porque eu não vou analisar força, velocidade e outros atributos detalhadamente, porque eu não acho que vale a pena fazer isso nesse vídeo. E eu vou te explicar o porquê. Nessas pesquisas sobre o nível de Shumatsu no Valkyrie, eu encontrei esse vídeo aqui, onde o cara consegue provar que todos os personagens de Shumatsu no Valkyrie têm a velocidade acima da luz. Porém, tem uma coisa, os únicos personagens que ele não conseguiu provar a velocidade acima da luz foi justamente o Raiden e o Shiva. Nesses dois, ele meio que se baseou em escala de poder. Tipo, o Shiva não é muito mais lento que o Buda, e o Buda tem velocidade acima da luz. Lembrando rapaziada, ser acima da luz não é velocidade exata. Tipo, o Zeus e o Adão podem ser 80 vezes mais rápido que a luz, o Buda ser 10 e o Shiva ser 5 vezes mais rápido que a luz. E olhando por esse lado, faz sentido colocar o Shiva na velocidade acima da luz. E obviamente o Raiden também, porque o Raiden lutou e reagiu ao Shiva. Então faz sentido sim os dois ter velocidade acima da luz. Então nesse cenário, eu acredito que sim, o Raiden tem velocidade acima da luz. E é nesse momento que você tira o cavalinho da chuva e para de pensar que personagens como Satoru Gojo solariam o Ragnarok. Eu não tô brincando não, tá? Tem pessoas que realmente acham que se o Gojo ou o Sukuna entrassem no Ragnarok, eles venciam todos ali. Eu não digo nada, mas enfim, o Raiden claramente só alcança esse nível de velocidade sem os selos, mas como estamos considerando ele sem os selos, ele é absurdamente mais rápido que o Akaza, e eu nem preciso falar da força dele, né, o cara simplesmente quebrou um dos braços do Shiva simplesmente apertando, e fez um ataque tão poderoso que mesmo o Shiva defendendo teve os braços quebrados, ele levou um ataque bem no meio da cara. Embora o Akaza seja bizarramente forte, não tem como comparar ele com o Raiden sem os selos. Aí você me pergunta, como o Akaza ganha do Raiden então? Deixa eu explicar. O Raiden simplesmente não consegue matar o Akaza. E antes que você fale que eu estou favorecendo o Oni, eu gostaria de lembrar que o Akaza não morre por decapitação de Nichirin. O único jeito seria segurar ele até o sol nascer, evaporá-lo completamente ou subjugá-lo. Porém, o Raiden não tem nada assim. Embora ele seja mais forte e mais rápido que o Akaza, ele não tem poder o suficiente para evaporar o Oni. E se eu for falar de segurar o Akaza até o sol nascer, o Raiden mesmo com a ajuda da Valkyria, ele não pode abusar do poder dele. A velocidade acima da luz dele é só em velocidade de explosão. Em outras palavras, um dash, uma arrancada mais ou menos.
pois alguém com músculos desse tamanho... Ô meu pai. Pois alguém com músculos desse tamanho claramente não consegue durar muito tempo correndo. Na luta contra o Shiva, quando o Shiva começou a dançar e bater em alta velocidade, o Raiden aumentou o tamanho de seus músculos e ficou só se defendendo com os braços, o que confirma minha teoria, ele realmente não aguenta muito tempo correndo, ou se movimentando em alta velocidade. Mas isso não importa, pois eu já disse e digo de novo, o Raiden tem mais força e ganha do Akaza numa briga. Tipo, se os dois forem lutar, medir força, o Akaza vai sair na desvantagem com certeza. Em outras palavras, o Raiden ia dar uma surra nele. Porém, além do Oni não sentir dor com isso, ele se regenera na hora. E o Raiden obviamente vai cansar uma hora, pois mover essa musculatura aqui gasta bastante energia até mesmo para ele. Resumo da batalha. O Raiden, com a ajuda da Valkyria, iria bater muito com a Akaza. Porém, como o Raiden é humano, ele vai cansando a cada golpe. E com músculos desse tamanho, o cansaço não demoraria muito para chegar. A luta contra a Shiva foi bem rápida. O Raiden lutou um pouquinho e já lançou a ult dele. Porém, depois de lançar esse ataque, ele já ficou na bosta. Ele literalmente começou a sangrar. Eu vou te contar o que aconteceria na minha visão nessa batalha. O Raiden, sem os selos, ia começar na vantagem, basicamente explodindo pedaços do Akaza a cada golpe. Porém, o Akaza não sentiria dor com isso e se regeneraria automaticamente. Mas isso não importaria, porque o Raiden ia continuar batendo. Mesmo usando a bússola, o Akaza não acompanha a velocidade do Raiden. Tipo, ele é muito mais lento mesmo. Não importa a bússola ou não, ele vai continuar tomando os ataques. Porém, a Akaza não é burro. Qualquer pessoa sabe que um humano com tanto peso e uma musculatura desproporcional não ia conseguir manter o ritmo por muito tempo. E o Akaza, com toda a sua experiência em combate, saberia que para vencer só precisaria aguentar até o Raiden cansar. O Raiden, vendo que aqueles golpes não iam matar o Akaza, decide usar um ataque ainda mais poderoso. O ataque que quebrou os braços do Shiva, Gatagarashi. Esse ataque iria explodir a cabeça do Akaza e talvez um pouco do peito, por causa da diferença de tamanho entre eles. O Raiden é bem maior que o Akaza. Mas como todos sabemos, o Akaza não morre sem a cabeça. E o Raiden, quando usa esse ataque, fica todo ferrado. Ele literalmente começa a sangrar pelo corpo todo. E é nesse momento onde o Akaza poderia atacar, pois os Onis não se cansam e nem sentem dor. Logo ele ia partir para cima do Raiden com força total. E o Raiden ia estar vulnerável. Pois quando ele usa esse ataque, ele praticamente se destrói por dentro. E seria nesse momento onde o Oni poderia vencê-lo. E é por isso que eu acho que o Akaza venceria o Raiden. A raça dos Onis é realmente muito OP. O Akaza venceria não por ser mais forte. Na real, o Raiden é muito mais forte que ele. Mas o Akaza ia vencer na base da persistência. Ele ia apanhar, mas ia voltando até o Raiden cansar. É o que eu falo, galera. Ser mais poderoso não garante vitória. Do que adianta tanto poder se você não consegue finalizar o oponente? Bem, foi isso, galera. Concordam? Provavelmente não. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? E foi esse o vídeo. Falou e fui.